Som. Testando. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Chuva. A chuva chegou. E quando a chuva vem, algumas coisas mudam, né? Viemos mais para a casa de Deus agasalhados. Algumas pessoas estão a caminho da igreja ainda. O grupo está bombando. Estou chegando. Vou chegar atrasado, mas eu estou indo. Uma coisa importante do povo de Deus é que o povo de Deus tem compromisso com a causa dele. E graças a Deus nós estamos aqui. E vamos orar por aqueles que estão vindo ainda, né? Estão a caminho. Que Deus abençoe aqueles que irão chegar ainda à casa de Deus. Mas é muito bom nós estarmos aqui. Eu estou extremamente feliz por estar aqui hoje, no 5º dia dessa semana especial. Eu tenho gostado bastante da participação de vocês. Eu tenho gostado bastante dos louvores, das mensagens. Tem sido algo edificante para a minha vida. E eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês. Essa Semana Santa, de alguma forma, está enriquecendo a sua vida? Quantos estão sendo enriquecidos? Amém. Glória a Deus por isso. Nesta noite vai ser mais um dia onde nós iremos sair daqui totalmente transformados. Iremos sair daqui diferentes de qual nós chegamos até este lugar. Você é muito bem-vindo aqui. Novamente, eu espero que você esteja com o coração aberto para ouvir o que Deus tem preparado para cada um de nós. Será que a pessoa que está do seu lado, você já cumprimentou ela? Será? Os amigos lá atrás? Boa noite para vocês. Deus abençoe vocês. Meu amigo, Deus abençoe você. É muito bom ver você aqui. Seja bem-vindo sempre em nosso meio. Queridos, eu queria convidar você nesse exato momento a fechar os seus olhos. Antes de iniciarmos a nossa programação, nós iremos falar com Deus e pedir para que Deus permaneça conosco, pois antes mesmo de nós chegarmos aqui, Deus ele já estava presente e nos aguardando, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, que nos céus habita, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela vida. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos mais um dia na Tua presença. Somos gratos, Senhor, porque aqui nós iremos ter o melhor encontro que há nesta terra, que é o encontro contigo, Jesus. Se existe um encontro real, verdadeiro, alegre, é o encontro contigo, Senhor. E aqui nesta noite os teus filhos se achegaram até a tua casa para poder ouvir a tua voz, para poder, Senhor, sair daqui preenchidos, para poderem sair daqui, Senhor, com a resposta, para poder sair daqui, Senhor, totalmente transformados pelo teu poder, Jesus. Senhor, nós estamos vivendo em um tempo onde as condições climáticas, Senhor, ela também contribui para que alguns imprevistos aconteçam, Senhor. Mas eu te peço, por favor, proteja todos aqueles que estão, Senhor, no carro, no ônibus, ouvindo, Senhor, para cá de algum meio para a tua casa. Proteja os teus filhos lá fora, Jesus, que eles possam chegar em paz e em segurança, todos guardados pelo teu Santo Espírito. E fica conosco também, Jesus, neste momento onde nós iremos abrir as nossas bocas para louvar e engrandecer o teu santo nome. Abençoe cada participante, Senhor, cada integrante desta igreja que irá, Senhor, desempenhar um papel. Que tudo o que nós iremos fazer aqui, Senhor, seja para honrar e glorificar o teu santo nome, Jesus. Senhor, que a certeza de que o Senhor estar aqui permaneça todos os dias de nossas vidas, até a tua volta, Jesus. Fica conosco, hoje e sempre, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Querida igreja, agora nós iremos ter um momento de adoração a Deus, e eu gostaria de aqui convidar a equipe de louvor para louvar ao nosso Deus. Louvaremos nosso Deus agora, cantando o hino Rude Cruz.
só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Qual o número sonoplastia? Que a gente está sem a letra. Desculpa. Procura para a gente, Rude Cruz. Daqui. Pode dar, pode dar. Obrigado. Para quem tem o inário, é o número 103. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois Jesus nela me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Essa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, nela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre
Louvaremos nosso Deus agora cantando o hino número 33 do nosso cenário. Esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida para aqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Só há esperança e certeza naquele que é vencedor. Só há esperança no nome de Deus para um povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Teremos agora um momento especial. Com certeza todos nós estamos aguardando esse momento, né? O momento do sorteio. Então, nesse momento especial para vocês. O que você chama de lixo, mamãe chama de filho. O que você chama de noia, um filho chama de pai. Quem você joga pedras, julga e despreza, tem alma, tem coração. O relatório das Nações Unidas sobre drogas e crimes calcula que 250 milhões de pessoas entre 15 e 64 anos tenham usado algum tipo de drogas em 2014, e o número só aumenta. Eu sempre sonhei em ser enfermeiro. Estudei e me formei, mas um dia eu comecei a usar drogas. Perdi meu trabalho, perdi minha família. E ninguém começa usando cocaína e crack. Eu comecei com álcool. Cada passo, cada decisão me levou ao fundo do poço. No mundo das drogas, eu fiz uma nova família. Encontrei outros iguais a mim. Eu não estava mais sozinho. De cabeça baixa, eu disfarçava
minha vergonha, procurando drogas no chão. O fundo do poço era eu mesmo. Não queria morrer como um viciado. E aí eu comecei a tentar deixar a droga. Mas se eu falar que é fácil, vou estar mentindo. Não é fácil, é muito difícil. É uma luta diária. Tiraram de mim a única coisa que eu tinha. E então me deram algo em troca. Há momentos na história que precisam ser revividos no coração. A Semana Santa é um destes momentos. É quando voltamos nossos olhos para o centro da nossa fé, o sacrifício de Cristo. Ao contemplarmos o Calvário, vemos o Filho de Deus assumindo o nosso lugar. Ele enfrentou a dor, a escuridão e o drama da paixão para nos oferecer perdão e vida eterna. A sexta-feira trouxe lágrimas. O sábado trouxe silêncio. Mas o sepulcro não foi o fim. Naquele domingo de ressurreição, a tumba vazia foi a prova definitiva de que o amor derrotou o pecado e a vida triunfou sobre a morte. E hoje, em meio às lutas e à vida corrida, esse drama da paixão ainda nos chama a parar, ouvir e reconhecer que aquela coroa de espinhos era nossa, mas foi colocada sobre ele, por amor a nós. E isso muda tudo, porque a cruz revela o quanto somos amados. E mais do que isso, revela o que ele preparou para cada um de nós. Portou o peso do espinho, fez uma troca e agora nos oferece uma coroa de glória, de vida e de eternidade ao lado dele. O Cristo que venceu a cruz em breve voltará e a coroa que hoje aguardamos será enfim colocada sobre a nossa cabeça. E lembre-se, uma destas coroas tem o seu nome escrito. Deus fez o melhor pra mim, que é o céu.
Vamos todos ficar em pé e cantar esse hino junto conosco. Tão inexplicável amor, o Criador do universo veio aqui morrer numa cruz, entre espinhos e dor tão cruéis. Ele venceu, revelando perdão. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Por seu amor, o céu se abriu. Ele é Jesus, o meu libertador. Sua paixão revelou que existe um Deus vencedor. Ele prometeu que virá para trazer vida eterna, por quem a vida deu lá na cruz. Foi por amor que morreu por você. Ele venceu a batalha final. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Por seu amor, o céu se abriu. Abriu. Ele é Jesus, o meu libertador. Sua paixão revelou que existe um Deus vencedor. Hoje ainda seus braços abertos estão te esperando. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Por seu amor, o céu se abriu. Abriu. Ele é Jesus, o meu libertador. Sua paixão revelou que o amor já venceu. Sua paixão revelou que existe um Deus vencedor. Boa noite. Pedimos àqueles que estejam em boa condição de se colocar ajoelhado, vamos nos ajoelhar para orar a nosso Deus. Aquele que não puder ajoelhar, continue em pé como estão e vamos então orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos porque, em tão boa circunstância, nos trouxesse aqui essa noite, na continuidade dessa semana muito especial que temos passado até aqui contigo, ouvindo aqui todas as noites a tua palavra, Pai. E mais uma vez, o teu povo, os teus filhos, vieram aqui para mais uma vez alimentar-se do pão que vem do céu, através da tua palavra. Te agradecemos por aqueles que aqui chegaram, também aqueles que não puderam chegar por algum motivo, que sejam contemplados com as mesmas bênçãos, Senhor. Nós te rogamos ainda em favor do teu servo, o irmão Júnior, que é quem irá
nos transmitir a palavra da vida nessa noite. Que o Senhor abençoe ricamente, que Ele possa ser iluminado, direcionado pelo Teu Santo e Bom Espírito, que possa trazer as palavras que venha ao encontro da necessidade de cada um, Pai. E que possamos assim dar continuidade tudo o que já aprendemos até aqui, que tem sido nos transmitido durante essa semana. Fique conosco naquilo que, quem sabe, que tenhamos pecado contra Ti, que o Senhor nos perdoe, salva-nos para o Teu reino. Nós Te rogamos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. O verde é o verde, irmãos. O amarelo não está funcionando, não. É o verde, tá bom? Verde ou amarelo? Amarelo ou verde? Irmãos, é o seguinte. Pastor Paulo Fernandes teve um imprevisto, né? Nós tivemos uma chuva forte aí e ele não pôde estar presente nessa noite, tá bom? Então, nós estaremos aqui partindo o pão da vida com os irmãos essa noite. O poder está na palavra do Senhor, né? Está na palavra de Deus. E Deus nos usa como instrumentos nas mãos dele, de acordo com a sua vontade. E nessa noite nós estamos aqui também para servir como instrumento nas mãos do Senhor. Nós teremos uma dinâmica um pouco diferente nessa noite, tá? Nós vamos iniciar passando um vídeo para vocês sobre Jesus, tá? Eu peço ali a sonoplastia para que não corte o meu microfone, porque eu vou falar durante esse vídeo também, tá? É um vídeo bem rápido agora nesse início e nós vamos projetar aqui agora nesse momento, tá bom? Não cortem o meu microfone, por favor. Abraham Lincoln nasceu em 1809, um herói que viveu pela liberdade. Ele lutou contra a brutalidade, a escravidão. Aumenta mais aí. Resgatou uma nação frágil. Boa. Em 1865, ele foi brutalmente assassinado. Mahatma Gandhi nasceu em 1869, um herói que viveu pela paz. Ele lutou pacificamente contra a tirania. Ele liderou sua nação para a independência. Em 1948, levou um tiro mortal de um fanático. Martin Luther King nasceu em 1929, um herói que viveu pela justiça. Ele levou avante o movimento dos direitos civis e fez da América a terra da liberdade. Em 1968, ele foi assassinado a sangue frio. Jesus Cristo nasceu em Belém, no ano -1 ou +1, ano 0 não existe. Um herói acima de todos os heróis. Jesus é liberdade, paz e justiça. Jesus é mais que um líder. Jesus é mais que um guru. Jesus é mais que um símbolo. Jesus é o Messias. Belém, ano 31 depois de Cristo, tá? Mesmo sendo Deus, ele se deixou crucificar. Crucificado por nossos pecados, tirania, brutalidade, decepção, cobiça, orgulho, glutonaria. 3 dias depois, sua tumba não pôde segurá-lo. Amém.
Nosso herói vive nesse momento, breve virá. Amém? Muito bom. Nesse momento nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Você que tem a sua Bíblia aí, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 23. Não é o meu celular, hein? Lucas, capítulo 23. Eu já vou pedir aqui para também pôr a projeção dessa noite. Nós vamos fazer aqui uma interpolação, né? Entre os dois. Vamos revezar um pouquinho. E aqueles que não têm Bíblia aí, o pessoal da recepção vai estar providenciando para vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Ok? Nesse momento, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, tá bom? Mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Tua casa nessa noite para louvar, engrandecer o Teu santo nome. Obrigado porque temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e aprender mais por meio da iluminação do Teu bom e Santo Espírito. Assim sendo, Senhor, nós entregamos inteiramente em Tuas mãos, para que o Senhor nos use e para que o Senhor abençoe cada um individualmente, cada lar, cada família que está presente em Tua casa nessa noite. É o nosso agradecimento em Cristo. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 23, a partir do verso 39. Vamos à Bíblia, primeiramente. 39, nós temos a história dos dois malfeitores. Jesus Cristo não foi crucificado sozinho. Jesus Cristo teve um outro malfeitor à sua direita, um outro malfeitor à sua esquerda. A história da cruz, ela envolve 3 cruzes. E a tradição judaica até dá um nome desses dois indivíduos. Ela diz ser um ser Dimas e o outro ser Gestas. E conforme nós vamos lendo aqui, nós vamos observar que Dimas, ele é chamado então do bom ladrão. Parece um paradoxo, né? O bom ladrão ou o bom malfeitor. Não existe bom malfeitor, mas ele se tornou bom quando ele olhou para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e foi humilde. E Gestas foi aquele que rejeitou ao Senhor, estando o próprio Deus ao lado dele. Então, versículo 39, acompanhem comigo. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu quero começar aqui fazendo análise desse texto, comentando o versículo 43. O versículo 43, nós temos, na verdade, aqui uma redundância, né? Ou ele pode ser interpretado também como uma contradição. Por quê? Porque esse trecho que nós acabamos de ler não foi escrito no idioma português. Ele foi traduzido para o nosso idioma, o português. Quando nós estudamos o Novo Testamento na Bíblia, nós vemos que ele foi escrito em grego. Mas no idioma grego, irmãos, não existe vírgula. Não existe vírgula. Então, foi colocado aqui uma vírgula, pode ser que tenha uma vírgula aí no versículo 23 da sua Bíblia, que muda o sentido da frase, ou não tem vírgula. Mas o versículo 23, ou 43 deve ser lido da seguinte forma: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Certo? Então, se você tiver uma caneta aí, já anote.
nesse trecho da sua escritura, eu vou repetir. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Queridos, nós encontramos aqui duas classes de pessoas que teve o seu início ali na crucificação do Senhor Jesus. A primeira classe, representada pelo mau ladrão, pelo malfeitor, Gestas, foi uma classe que zombou da cruz. Quando olhou para a cruz, não conseguiu enxergar a Jesus Cristo como Salvador. Ou seja, disse o seguinte, olha só o versículo 39, hein? Deixa a sua Bíblia aberta, ó, lá no finalzinho, ó. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Queridos, Jesus Cristo estava sendo crucificado, mas não tinha pecado. Esses dois malfeitores, eles estavam lá porque realmente eles tinham feito muitas coisas erradas. Mas observe que o primeiro malfeitor quebra essa regra, não assume essa realidade. Ele se coloca na mesma posição de Cristo, ele olha para a cruz e diz o seguinte: Senhor Jesus, ou Jesus, você não é melhor do que nós. Essa é uma classe de pessoas que nós encontramos hoje. Muitos estão olhando para a cruz do Calvário hoje, e estão dizendo, vendo o Senhor Jesus Cristo, estão dizendo: Jesus, você não é melhor do que nós, portanto, salva o Senhor e a nós também, porque nós não fizemos nada. Mas, na verdade, queridos, todos nós, nessa noite, somos pecadores. Não há aqui nenhum justo, a palavra do Senhor diz. Ou seja, nós não temos justiça inerente em nós mesmos, nós precisamos de uma justiça que vem de fora, que nos abraça, que nos conforta, que nos cobre. Essa justiça é a justiça do Senhor Jesus. Então nós encontramos aqui o segundo malfeitor, Dimas. Dimas olha para a cruz, queridos, e vê naquele corpo dilacerado, já no Jesus Cristo pregado, no final ali da sua vida, em torno de seu sacrifício, consegue enxergar o Salvador. Nós consideramos esse trecho, esse episódio da Bíblia, como sendo o maior testemunho de fé de toda a Bíblia. Pasmem, o maior testemunho de fé de toda a Bíblia não é aquele testemunho em que Jesus fez milagres, em que Jesus curou, em que Jesus acalmou ali o mar, que Pedro andou sobre as águas, mas esse testemunho aqui. Por quê? Porque muitos creem no Jesus que faz milagres, muitos creem no Jesus que anda sobre as águas, muitos creem no Jesus que multiplica os pães e os peixes, mas, biblicamente, e unicamente, somente o ladrão da cruz creu no pior momento da vida do Senhor Jesus, na sua obra salvadora. Eu quero dizer nessa noite que é fácil nós exercermos a fé quando tudo está bem, quando somos abençoados, quando olhamos para aquelas coisas boas, não é verdade? Mas e quando as coisas não andam tão bem assim? E quando Jesus parece estar pregado na cruz do Calvário, e nós olhamos e vemos o seu corpo dilacerado, será que nós temos fé suficiente para crer nesse sacrifício? Queridos, aqui, finalizando essa parte, a Bíblia diz que Jesus, ao ouvir o pedido desse ladrão, desse malfeitor, que enxergou a ele como mediador, advogado, intercessor, Jesus deu a vida eterna a ele. Amém? Que classe você pertence nessa noite? Que coração você veio à casa de Deus nessa noite? Com que espírito você está presente aqui nessa noite? Com o primeiro
olhando para o Senhor Jesus e dizendo o seguinte: Senhor Jesus, eu sou justo, eu não preciso do teu sacrifício, não preciso da tua justiça, porque eu sou santo e eu não fiz nada, eu não sou pecador. Isso foi o que o primeiro malfeitor disse. Ou com o segundo espírito, eu falo espírito no sentido de mente, psique, cognitivo, ou com o segundo pensamento: Jesus, o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por favor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Então, Senhor Jesus, por favor, quando o Senhor voltar, lembra-te de mim, quando o Senhor vier no teu reino. E queridos, e todos nós essa noite vamos ouvir a frase: na verdade te digo hoje, filho, não importa o que aconteça com você, você estará comigo no paraíso. Queridos, esse trecho das Escrituras é relatado somente pelo evangelista Lucas. Você não vai achar no Evangelho de Mateus, você não vai achar no Evangelho de Marcos, você também não vai achar no Evangelho de João. Somente Lucas relata o testemunho dos dois malfeitores, que é o maior testemunho de fé de toda a Bíblia. Jesus começa naquele momento, no ano 31, na cruz do Calvário, sua obra mediadora e intercessora em favor do homem. Vamos avançar então. Foram 18 horas de paixão, está chegando, né? Hoje é quarta-feira, então começou na quinta-feira por volta das 21 horas à noite. Pastor Paulo explicou ontem sobre o Sinédrio. Jesus passou pelo Sinédrio primeiro, para depois chegar até Pilatos. E terminou na sexta-feira por volta das 3 horas da tarde. Está funcionando, nós já lemos aqui esse trecho da palavra do Senhor. Observe ali no meio, Jesus Cristo não crucificado ali, com roupas brancas, vestes de justiça, já pronto a entregar, a conceder ao pecador arrependido. Nessa noite, nós podemos fazer uma reflexão um pouco mais profunda da nossa vida, da maneira com que nós estamos tratando a nossa esposa, da maneira com que nós estamos tratando o nosso esposo, nossos filhos, nossa família, nossos amigos, nossos irmãos na igreja. Queridos, quando nós negamos Jesus na cruz do Calvário, nós passamos a ser instrumentos nas mãos do inimigo, passamos a achar que temos justiça própria. E se você olhar bem para essa imagem, você vê ali os dois ladrões agonizando, um com justiça própria e o outro sem justiça nenhuma. Mas a justiça de Cristo o cobriu. A justiça de Cristo, ela é acreditada, ela é imputada a cada um de nós nessa noite. Isso significa que não há nada que nós possamos fazer para nos salvar. Absolutamente nada. Guardar toda a lei não salva. Vir à igreja não salva. Devolver dízimos e ofertas não salva. Descer as águas do batismo também não salva. Isso tudo é resultado de que já estamos salvos no Senhor Jesus. Amém? Por quê? Porque no momento que nós obedecemos aos mandamentos do Senhor, no momento que nós guardamos a sua lei, no momento que a gente vem à igreja, no momento que a gente desce as águas, nesse momento, querido, nós estamos testemunhando daquilo que o Senhor Jesus já fez por nós, que a justiça dele já nos cobre, que é a justiça dele quem nos salva, que ele é o nosso substituto, e que o sacrifício que foi realizado na cruz chama-se sacrifício substitutivo. Era para eu estar lá, era para você estar naquela cruz, na cruz de Barrabás, mas Jesus Cristo carregou essa cruz por nós. O sacrifício, então, ele é substitutivo. Eu vou avançar aqui. Agora parece que travou um pouquinho, né? Sempre trava aqui. Vocês me ajudem aí, por gentileza, tá bom? Tá ligado o negócio aqui, viu?
Pode avançar. Olha aí o ladrão, pode avançar. Avança mais um pouco. Avança. Aqui, um pouquinho antes da sua morte, Jesus teve um sintoma raríssimo, chamado hematidrose, suor sanguinolento. Queridos, quando Jesus inicia o seu ministério, ali em Caná da Galileia, ele transforma a água em suco de uva. Observe essa comparação. Quando Jesus inicia o seu ministério, ele transforma a água em suco de uva. E agora, quando ele está em agonia, em estresse, no jardim do Getsemane, pronto para ser crucificado ali, orando ao Pai, o suor que é água, na realidade é água que sai pelos poros, se transforma em sangue. A água agora se transforma em sangue. É praticamente o contrário. E isso chama-se hematidrose, suor sanguinolento. Unicamente nos momentos mais profundos de estresse, o corpo humano pode reagir dessa forma, produzindo e mudando as substâncias que estão no corpo. Tá? Jesus teve esse sintoma. O que produziu a morte de Jesus? Essa é uma pergunta interessante. Porque muitos dizem o seguinte: Jesus morreu de asfixia. Jesus morreu por choque hipovolêmico. Ele perdeu tanto sangue que ele teve um choque, então ele morreu. E ele morreu porque ele sofreu muito. Observe o tema dessa noite: o martelo e os pregos que crucificaram Jesus. O martelo e os pregos que crucificaram Jesus. Mas o que causou a morte do Senhor Jesus? Esse verso é muito forte, está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, 67. Diz o seguinte: então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhes davam murros, e outros o esbofeteavam. Nós não podemos negar que Jesus foi cuspido, que Jesus levou murros, bofetões, e que Jesus, então, sofreu tortura antes da sua morte. Tortura injusta. Aqui está ele perante os homens. Pilatos, queridos, que já havia dito que ele era inocente, ao ver que a turba ali, os líderes judaicos iriam sacrificá-lo realmente, iriam pedir a vida de Jesus, Pilatos então usou dessa seguinte artimanha. Ele disse: eu vou dar um açoite, uma surra em Jesus. E isso foi feito. Jesus foi levado então para essas chibatadas, esses açoites, e quando Pilatos volta com Jesus, e Jesus todo praticamente cortado, dilacerado pelo chicote, que nós vamos ver daqui a pouco, chamado azorrague, tá? A turba ainda disse: crucifica Jesus e solta Barrabás. Naquela época era costume, na Páscoa, soltar um prisioneiro durante a festa da Páscoa. Então, ali, os líderes do povo poderiam ter escolhido: olha, liberta Jesus. A gente sabe que os dois se chamam Jesus, né? Mas nós temos Jesus e Barrabás, né? Poderiam ter dito, mas disseram: solta Barrabás e crucifica ao Senhor Jesus. E Jesus, então, foi levado perante a cruz. A inscrição que nós encontramos muitas vezes em cruzes, em locais que vamos, em pingentes, coisas assim, né? Nós conhecemos INRI, I-N-R-I. Essa inscrição foi escrita em latim, ali no umbral, ali, né? Na cabeceira da cruz do Senhor Jesus. Significa: Iesus Nazarenos Rex Indaeorum. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ou seja, Pilatos, ele quis naquele momento se isentar da sua culpa também, da crucificação de Jesus, e dizer o seguinte: esse é o rei dos judeus. É por isso que nós encontramos essas letras, essa inscrição. Por quê? São letras em latim, tá bom?
Então ali eu destaquei para vocês e nós encontramos o significado dessas letras: Jesus Nazarenus Rex Indaeorum, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Então Pilatos soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. O Azorrague, o pastor já falou ontem sobre isso, não vou entrar em detalhe, mas eu quero mostrar uma foto para vocês, o chicote. Olha só como era o azorrague, o chicote naquele tempo, queridos, com bolas de chumbo na ponta. A gente sabe que o chumbo ele tem uma densidade mais pesada que a pedra, que o ferro, ele é muito mais pesado, é chumbo, é pesado, corta mais, né? Machuca mais. E a gente sabe por que o chumbo é usado nos dias de hoje, né, irmãos? Para matar. Chumbo é usado para matar, queridos. Tá? Foi isso que foi usado ali no chicote dos açoites do Senhor Jesus. E se você observar aqui, ó, na verdade aqui o laser não pega na TV, mas se você observar do lado direito, poderia ter também ossos ali, pedaços de ossos. Então realmente era algo que machucava muito. Jesus sofreu muito, Jesus foi muito torturado. Jesus foi entregue aos soldados. E quando ele foi entregue aos soldados, uma coroa de espinhos foi posta na sua cabeça. Essa coroa, queridos, não era espinho de rosas. Eram espinhos bem grandes mesmo, que se abria e se colocava na cabeça do crucificado e ficava impugnado ali. Não se podia tirar. Eu costumo dizer o seguinte, é mais ou menos como uma coceira. Uma coceira, né? Às vezes a gente quer coçar e não consegue. Aí a mulher diz assim para o marido: olha, coça aqui para mim, por favor, que eu não estou aguentando mais, coça, né? E o marido diz para a esposa: coça também, que eu não aguento mais aqui nas minhas costas, está coçando, e é apenas uma coceira. E Jesus, ele não tinha uma coceira na sua cabeça, ele tinha uma espécie de coceira, que era uma coroa de espinhos, que ele não poderia tirar. Era como se fosse uma pedra no sapato. Esses dias eu estava descendo aqui, não sei se eu estava subindo, uma pedra no sapato. Queridos, no meio da rua eu arranquei o sapato e tirei a pedra. Porque machuca, incomoda, é algo que não faz parte ali da nossa natureza, é um corpo estranho que está ali afetando o nosso corpo. Essa coroa, ela também foi um instrumento de tortura muito forte. Olha só, né? O tamanho dos espinhos. Olha, parece que tem uma certa semelhança aqui, né, irmãos? Olha aqui o tamanho, né? Vocês estão vendo esses espinhos aqui, ó? Eles entravam na caixa craniana. Eles entravam e ali eles ficavam. Tá? Não tinha como tirar essa coroa. Tá? Não tinha como tirar. Às vezes a gente imagina que Jesus foi crucificado com uma coroa de espinhos de rosa. Não, isso aqui eram espinhos de uma árvore ali daquela região, totalmente diferenciado. Assim que, olha só Ellen White, hein? Eu não poderia deixar essa noite de falar da mensageira do Senhor. Assim que Jesus foi pregado à cruz, ergueram-na homens vigorosos, sendo com grande violência tirada dentro do lugar para ele preparado. Isso produziu a mais intensa agonia ao Filho de Deus. Havia um buraco. Quando Jesus foi suspendido da cruz, já pregado na cruz, homens vigorosos de Roma, soldados, homens fortes, pegaram essa cruz e lançaram com grande violência para dentro do buraco. Imaginem o tranco, o soco, o impacto que Jesus sofreu naquele momento. Ele não teve nenhum osso quebrado, mas as suas carnes e os seus tendões se rasgaram, porque a mensageira do Senhor, sendo com grande violência a cruz atirada dentro do lugar para ela preparado. Ellen White, livro Desejado de Todas as Nações, página 745. O que produziu a morte de Jesus? Será que foi a crucificação?
Observe aqui em João, Evangelho de João, capítulo 19, 34, esse verso é interessante. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Muitos pensam que isso aqui é brincadeira ou que não existiu. Saiu sangue e água mesmo? Saiu, queridos. Por que saiu sangue e água? Existem alguns casos na medicina que são estudados nos dias de hoje, que quando existe uma angústia mental, um estresse muito profundo, algo acontece também com o nosso coração. Em vez de ele produzir só sangue, ele passa também a produzir água. Isso é um fenômeno interno agora, interno, tá? E eu vou mostrar isso para vocês hoje e vou provar o que Ellen White fala sobre isso. O que aconteceu? Olha só, Desejado de Todas as Nações, página 772. Ela é redundante, 2 vezes ela diz: não foi, porém, a lança tirada, não foi a dor da crucificação que produziu a morte de Jesus. Não foi. Então, se não foi, o que produziu a morte de Jesus? A mensageira do Senhor diz: no momento da morte, a corrente de sangue e água que lhe fluiu do lado, quando o soldado veio com a lança ali e furou o lado dele para ver se ele estava vivo ou não, ele já estava morto, né? Demonstravam que ele morreu pela ruptura do coração, partiu-se-lhe o coração pela angústia mental, foi morto pelo pecado do mundo. Jesus morreu de asfixia? Jesus morreu de asfixia? Jesus morreu de choque hipovolêmico? Jesus morreu porque o seu coração se partiu. Deixa eu ver aqui. Eu tenho 4 minutos e 30 segundos, irmãos. Jesus morreu porque o seu coração se partiu. Ele foi morto pelo pecado do mundo. E o que causou então o coração partido da morte de Jesus? Nós o fizemos, irmãos, eu e você, porque Jesus morreu por nós. Nós o fizemos de que maneira? Com as nossas mentiras, cobiças, adultérios, roubos, idolatrias ou qualquer outros pecados. Jesus pagou as nossas culpas, ocupou o nosso lugar, carregou nossos pecados, e nossos pecados partiram o seu coração. E Jesus morreu para me libertar do pecado, morreu no meu lugar, e esse pecado partiu o seu coração. Cristo morreu do quê? Cristo morreu do quê? Cristo morreu de angústia mental. Do meio-dia às 3 da tarde, Jesus, naquela cruz, sofreu uma pressão tão grande, recebendo os pecados do mundo todo, que o seu coração partiu. E a angústia mental, então, também o incomodou de tal forma que causou-lhe a morte. Eu vou avançar um pouquinho aqui para mostrar, eu quero mostrar agora esse verso. Paulo diz assim, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Os nossos pecados crucificaram ao Senhor Jesus. Os nossos pecados foram o motivo dele morrer por nós na cruz do Calvário. E queridos, pasmem, quando ele morreu por nós, ele levou uma coroa de espinhos e nos concedeu uma nova coroa, mas acima de tudo, nos concedeu justiça. Você é salvo unicamente pela justiça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pergunta dessa noite é a seguinte, já estou encerrando. Quantos aqui aceitam a justiça e o sacrifício do Senhor Jesus nessa noite? Amém. Deus seja louvado. Nós teremos um hino agora nesse momento, tá bom?
para a honra e glória do Senhor. Irmão Oswaldo Neves irá cantar. Nós teremos um hino de apelo, tá bom? Para você preparar um pouco melhor o seu coração. Enquanto isso, eu vou dizendo para vocês, Jesus como nosso Salvador, Ele nos mostra que nós devemos ser humildes diante do seu sacrifício. Então, nessa noite, que eu e você possamos ter isso conosco, né? Olharmos para Cristo e dizermos: Senhor, tem misericórdia de mim, somos todos pecadores, né? Só vamos nos salvar porque Ele morreu por mim. A justiça dele me abraça, né? A justiça dele me cobre. Eu estou com uma roupa muito suja. Na verdade, não adianta eu pôr terno, pôr gravata. Isso faz parte da nossa natureza pecaminosa. Nós nascemos com ela. Mas nós só somos salvos porque a justiça de Cristo nos abraça. Deus olha para nós e vê em nós o Senhor Jesus, vê a justiça dele, o sacrifício dele feito por nós. E dessa forma, nós somos salvos. Nós teremos então a mensagem, teremos um hino de apelo. Pode vir. Queridos, é um momento, pega esse microfone aqui, ó. É o momento de nós fazermos a nossa entrega nessa noite, tá bom? Ela vai cantar esse hino. Uma jovem, uma criança praticamente. Quando você sentir o Espírito Santo tocando no seu coração, você pode se levantar e vir aqui à frente para nós orarmos. E aí nós vamos confirmar essa entrega. Deus é a minha alma, está abatida aqui dentro de mim. Deus, eu já não sinto calma, essa dor na alma. Pai, é tão ruim, vem cuidar de mim. Em tantas portas que bati, nenhuma se abriu, o que será de mim? Estou andando em labirintos, ó meu Pai, eu sinto que vou perecer se não cuidar de mim. Arranca essa dor do meu peito, Pai, cura todas as feridas que o tempo deixou, que só me machucou. Cura as feridas, passa teu bálsamo, vai cicatrizar, oh, vai cicatrizar. Com teu bálsamo vem me curar, com teu bálsamo vem me curar. Filho, já estou chegando, tua voz estou escutando, vim te ajudar, vim te ajudar. Teu pedido de socorro, filho, tua voz de choro me fez levantar, me fez levantar. Por isso eu vim pra te ajudar. Olhe para a cruz essa noite, vem aqui à frente, vamos orar ao Senhor, nos entregar ao Senhor. Filho, já estou chegando, tua voz estou escutando, vim te ajudar, vim te ajudar. Teu pedido de socorro, filho, tua voz de choro me fez levantar, me fez levantar. Por isso eu vim pra te ajudar. Amém?
Amém. Pode vir, minha irmã. Vem aqui à frente. Há coisas que nós fazemos na vida, irmãos, que deixam uma marca no nosso coração. Nós achamos que não há mais solução para os nossos problemas. Achamos que nós estamos perdidos. Mas em Jesus não existe perda. Ele diz: o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. E eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite. É ali, ó, naquele tanque ali, que nós entregamos a vida ao Senhor. No sentido de já estar reconhecendo a Ele como Salvador e testemunhando para a igreja: agora eu sou nova criatura, eu tenho a justiça de Cristo. Satanás vai olhar para você, vai acusar você, vai tentar atormentar você, mas quando você disser: eu tenho a justiça do Senhor Jesus, eu estou em paz comigo, eu estou em paz com Deus, porque Ele morreu no meu lugar. O inimigo já foi vencido. E esse sacrifício, essa vitória, nos reabilita para a vida eterna em Cristo. Irmãos, que ao sairmos essa noite dessa casa, nós possamos sair purificados pelo sangue do Senhor Jesus, com a certeza que com essa entrega Ele nos salva, que com essa entrega a justiça dele nos cobre e nos habilita para um novo céu e uma nova terra. O apelo dessa noite foi feito para todos os pecadores, aqueles que vieram aqui à frente. Louvado seja Deus por isso. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Aqueles que não vieram também têm dentro do seu coração essa justiça nessa noite, porque salvação é individual e nós sabemos, né, como é que está o nosso coração com o Senhor Jesus. Então nesse momento nós vamos fechar nossos olhos, vamos orar a Deus, vamos entregar a vida a Ele e vamos durante toda essa semana fortalecer a nossa fé naquilo que Ele realizou por nós, verdadeiramente por nós. Essa não foi a história da cruz nessa noite. Não é uma simples história. Não tem como contar. Foi o maior sacrifício que todos os mundos, que todo o universo, que todos os anjos já viram. Obrigado pelo hino, minha querida. Que Deus continue te abençoando, viu? Eu vou orar e depois a sonoplastia vai colocar aqui. Não, eu não vou mudar o programa, tá bom? Eu vou orar. Senão o irmão Nélio vai ficar bravo comigo. Acho que depois o louvor vai subir. Vamos orar, feche seus olhos. Obrigado, Senhor Deus, por tão grande sacrifício realizado por nós nessa noite, realizado por nós durante todos os tempos. Foi feito em favor do primeiro homem, primeira mulher que caíram em pecado até os nossos dias, os nossos tempos, e será eficaz até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando o período de graça terminar. O dia de entrega, Senhor Deus, é hoje. A oportunidade é agora. A salvação em Cristo é agora. Porque, Pai, um homem que não tinha justiça nenhuma, que viveu uma vida toda desregrada, durante toda uma vida, teve uma vida irregular, no último momento da sua vida, entregou o seu coração ao Senhor Jesus e foi salvo. Isso mostra, ó Pai, que nessa noite, o nosso coração deve ser o teu coração. Porque o Senhor já entregou o teu coração por cada um de nós. Abençoe a todos aqueles que vieram aqui à frente, a todos aqueles que precisam receber essa justiça, o perdão dos pecados, que eles possam sair daqui purificados. E que durante toda essa semana, Senhor Deus, nós possamos estar firmes com o Senhor, no nosso trabalho,
na nossa família, onde quer que coloquemos os pés, as pessoas possam olhar para nós e possam enxergar a justiça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos por esta bênção essa noite e te agradecemos pelo Senhor entregar a vida por cada um de nós. Nós oramos no nome do Senhor Jesus, assim também como no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Que Deus os abençoe. Eu estarei à porta cumprimentando vocês. Nós teremos um lanchinho lá no fundo, viu? Depois, se você fizer a sua oração, orar, teremos um lanchinho ali para confraternização. Que possamos participar lá com um coração bem humilde, né? Reflexivo sobre aquilo que Jesus fez por nós. Que Deus abençoe vocês, tá? Eu ficarei aqui, eu vou fazer diferente. Eu ficarei aqui, vocês podem sair para não atrasar vocês, legal? Que Deus abençoe, Deus seja louvado.